Olá, estou hoje com Marcelo Volcart, advogado da Russomano Advocacia, e nós vamos discutir sobre o cargo de confiança do gerente geral de agência bancária e a incidência do artigo 622 da CLT e da súmula 287 do TST. Tratando também, num formato mais de um bate-papo, a jurisprudência do TST acerca de detalhes que podem permitir ou afastar a incidência do cargo de confiança. Antes de adentrarmos especificamente na questão da aplicação do artigo 62 ao gerente geral de agência bancária, é importante fazermos uma análise jurisprudencial e uma análise histórica da aplicação deste artigo e a própria criação da súmula 287. A súmula 287 ela foi criada depois de uma grande divergência jurisprudencial ocorrida entre diversos tribunais, o qual havia um confronto entre teses sobre a aplicação ou não do artigo 62 aos bancários. O artigo 62 ele é uma regra de cunho geral, na qual é aplicada a todos os tipos de trabalhadores. Então, baseado nessas premissas, muitos tribunais regionais entenderam que deveria-se não aplicar o artigo 62 face à existência de uma legislação específica que versava sobre os bancários, que é o artigo 224, em seu caput, parágrafo 2º. Nessa conflito de ideias, durante muito tempo existiu na jurisprudência decisões divergentes, na quais tribunais regionais diziam que a autoridade máxima de uma agência estaria enquadrado no parágrafo 2º do artigo 224 e o resto dos bancários estaria no seu caput do artigo 224, e outros tribunais entendiam que, numa estrutura de uma agência, nós teríamos a aplicação do artigo 62, a autoridade máxima dessa agência, o artigo 224, parágrafo 2º, para os chamados gerentes com cargos de confiança diferenciado, com atividades de fidúcia diferenciada, e o artigo 224 caput para o bancário com atividades meramente técnicas, como caixas escriturários. Nós tínhamos também até uma situação que esses tribunais que recusavam a aplicação do artigo 622, assim o faziam entendendo que haveria sua inconstitucionalidade. Porque no momento em que você tem um dispositivo que fala que um empregado seletista não teria nenhum tipo de jornada limite, haveria então uma inconstitucionalidade por diversos fatores e diversos princípios que diferenciavam a medida com o tribunal que decidia dessa forma, e estes elementos foram, com o tempo, rechaçados pelo TST, que agora possui a jurisprudência já pacífica, né, com a súmula 287, no sentido de ser constitucional e ser aplicável ao gerente geral. E aí, a partir daí, nós temos uma série de discussões acerca de sua aplicabilidade nos casos concretos e vamos verificar caso a caso também. E este é um tema de suma importância para a análise, por quê? Porque essa análise toda foi feita por nós, antes de adentrarmos especificamente sobre a aplicação da súmula 287. Porque, do meu entendimento, este é um dos principais fatores que levam à discussão sobre a questão da aplicação dos cargos de confiança, não apenas do gerente geral, mas sobre os outros cargos. Porque existem muitos juízes ou julgadores que continuam com aquela ideia persistente sobre que a atividade para enquadramento numa gestão, num cargo de confiança no artigo 224, parágrafo 2º, demandaria poderes ou necessitaria de poderes iguais ao do artigo 62. Por quê? Porque na sua cabeça ele continua aquele pensamento de que não se aplica o artigo 62. Então acaba que essa discussão da aplicação do artigo 62 para o gerente geral de agência, ela acaba incidindo reflexamente nos próprios artigos, na própria aplicação dos cargos de confiança de um modo geral. Certo. E a partir daí nós entramos então numa seara de discussão de detalhes do artigo 622. O primeiro deles é a divisão que o TST faz, conforme a interpretação do artigo 62.2 e do seu parágrafo também, no critério subjetivo e no critério objetivo. Porque entende-se necessariamente que o gerente geral ele tem que ser a mais alta autoridade do estabelecimento, ainda que haja poderes limitados ou restritos, ou até uma subordinação a alguns empregados de âmbito regional, mas a gente vai tratar aprofundadamente um pouquinho mais depois. E também o critério objetivo, que é esse que a gente pode partir inicialmente, que seria uma gratificação de 40% em relação ao cargo inicial. Para se ter a incidência do 62 da CLT, a gente precisa ter uma gratificação de 40%. Mas aí vem uma primeira discussão. Eu preciso de um aumento de 40% em relação ao cargo imediatamente anterior, ou basta eu ter uma gratificação de 40%
em relação ao meu salário base. Sobre este ponto, o TST ele já afirmou seu entendimento, e o entendimento do TST ele ficou muito claro. Ele ficou claro que a questão dos 40% sobre o valor efetivo do salário é sobre o salário efetivo, e não sobre uma remuneração de um funcionário inferior. Por quê? Porque, como foi dito anteriormente, nós vamos ter uma escala com uma hierarquia com diversos tipos de cargos. Então, para se basear nisso, a análise feita sobre os 40% da gratificação de função, ela varia do salário efetivo e não da diferenciação de cargos. Sim, nós já tivemos alguns casos em que algumas turmas, mas aí numa situação muito minoritária, determinavam mais por negativa de prestação adicional mandar voltar para analisar se o aumento do cargo com a promoção para gerente geral foi superior a 40%. Mas realmente é uma jurisprudência já estratificada e pacificada no TST de que é uma gratificação e não necessariamente precisa ser uma parcela separada e precisa deter a denominação de gratificação de função, mas regra geral acaba sendo uma gratificação de função de 40%. E como nós temos no artigo 224, parágrafo 2º, já uma gratificação de 30%, é usual que aquele empregado do 224, parágrafo 2º, que já tem uma gratificação de 30%, ao receber a promoção para gerente geral, receba um aumento, mas não dê 40% em relação à função anteriormente exercida. E ainda assim está em cumprimento com o critério objetivo do dispositivo consolidado. E também nós temos agora a discussão acerca do critério subjetivo. O que é? É verificar se aquele empregado possui poderes suficientes para ser entendido como uma espécie de alter ego do empregador, como um empregado de mais alta autoridade no estabelecimento, na agência bancária, o que incidiria então o artigo 62.2 da CLT. O TST, ao pacificar a sua jurisprudência na súmula 287, ele já criou um elemento de importância nodal para a análise da questão, que é a presunção. Pela súmula 287, presume-se que um gerente geral ele já possui uma atividade diferenciada de autoridade máxima, então estaria enquadrado no artigo 62 da CLT. Isso é importante, principalmente quando o processo vem para o TST. Porque nós temos uma situação um pouco diferente daquela de revolvimento dos fatos de provas. Quando há uma decisão do TRT, entendendo, este empregado que detém a denominação de seu cargo de gerente geral não é inserido no artigo 62 da CLT porque ele possui alçada limitada, porque ele possui necessidade de perpassar pelo comitê qualquer tipo de demissão ou admissão e possui diversos limites em seus poderes. Ponto final. Este quadro fático, regra geral, quando se discutiria outros temas, muito provavelmente viria ao TST e haveria a aplicação da súmula 126 do TST. Entretanto, como a súmula ela trata de uma presunção, aí sim o que o TST decide? Estes elementos narrados, quais sejam restrição de alçada, de determinados poderes, algumas diretrizes da própria diretoria ou de superintendentes regionais, não são suficientes para afastar o cargo de confiança máximo daquele gerente geral. Então este acórdão, ele sofre uma reforma no TST, quase que certamente, havendo a incidência do artigo 62 da CLT por contrariedade à súmula 287. Então esta presunção, que ela se encontra no verbete sumular, ela não está lá apenas por capricho. Ela gera um efeito muito impactante nas decisões pelo TST, pelas turmas do TST e pela SDI, ao tratar do tema. Inclusive porque ela acaba delimitando e acaba tratando como exceção os casos em que não se aplicaria o artigo 62 para um gerente geral de agência. Sim. E aí a gente começa a tratar dos detalhes, para verificar o que efetivamente pode afastar esse cargo de confiança ou não. E uma discussão relativamente recente no TST era, bem, aquele empregado que é o gerente geral, ele não tem a sua jornada controlada por nenhum outro funcionário dentro da agência, porque ele é a mais alta autoridade no estabelecimento. Mas o que acontece quando este próprio empregado possui controle de jornada? Regra geral, afasta-se o artigo 62 da CLT, mas é necessário verificar como que se dá esse controle de jornada. Entendeu-se a folha de ponto individual, e aí há uma jurisprudência pacificada recentemente sobre esse assunto.
Isso era sobre esse ponto que eu ia tocar, que o TST ele acabou fazendo uma grande distinção entre a questão do controle de jornada e sobre a questão da folha de ponto. Por qual o entendimento do TST? O TST ele vem com o entendimento tratando o seguinte: o controle de jornada ele é um controle feito especificamente sobre a jornada realizada pelo trabalhador. Nestes casos, ocasionaria a inaplicabilidade do artigo 62, mas apenas a folha de registro ela versa única e exclusivamente sobre a questão da presença, sobre a questão da presença no trabalho. E sobre a questão de trabalho não haveria o controle da jornada exercida, apenas sobre uma questão do trabalho realizado ou não pelo gerente da agência. Baseado nisso, a mera folha individual de registro não ocasionaria a inaplicabilidade do artigo 62. E por analogia, elasteceu-se esse entendimento também ao sistema de informática. Quando o empregado, gerente geral, ele adentra no computador, insere a sua senha e login, também não há neste sistema apenas qualquer tipo de controle de jornada apto a afastar o 62 da CLT. Isso, inclusive, até porque nós temos atualmente na questão da evolução da tecnologia, principalmente na área bancária, é impossível cada vez mais que nós temos acesso a sistemas ou a próprio dado sem que haja um login e um logoff. E por isso não poderia considerar-se isso como uma forma de controle de qualquer tipo de jornada. Sim. Agora, há uma situação similar, mas com certas diferenças, que é não quando há o controle efetivo, mas quando há disposição no contrato de trabalho de uma jornada efetiva a ser desempenhada por aquele empregado. E aí nós temos também uma distinção. Quando nós temos no contrato individual expresso daquele gerente geral uma jornada delimitada, de 8 às 18, 9 às 17, que seja, e aí sim se afasta o 62, mas quando há, por exemplo, um regulamento, um regimento geral aplicado a todos os tipos de gerente de uma entidade bancária. Antes de adentrar especificamente nessa discussão sobre esses dois pontos do contrato individual ou de uma norma interna de forma geral, eu acho só importante esclarecer que essa normatização no contrato individual de trabalho que estamos falando é exatamente para o cargo de gerente geral. Porque existem muitos contratos de trabalho na qual pode ser feito para um trabalhador para exercendo função, vamos dizer, de um gerente de relacionamento, na qual ele vai ter uma jornada no seu contrato de trabalho e qual depois, tornando-se um gerente geral, não tornaria inaplicável o artigo 62. A questão do contrato de trabalho é quando há um contrato de trabalho especificamente versando sobre a atuação como gerente geral com uma jornada delimitada. Nesses casos, haveria, então, a inaplicabilidade do artigo 62. Mas quando há simplesmente de uma forma genérica no contrato de trabalho uma questão da jornada de trabalho, não há por que não se aplicar o artigo 62. Perfeito. Já em questão sobre a questão de um normativo interno, o que o TST entendeu é que quando o normativo interno versa de forma, vamos dizer assim, genérica sobre o cargo de gerência, o artigo 62 ele é aplicável, ainda assim ele é aplicável para o gerente geral de agência. Essa forma genérica de tratar sobre a gerência trata-se sobre os cargos de gerência intermediários, como gerente administrativo, gerentes de relacionamento, gerentes assistentes, supervisores, ou cargos que estão delimitados ali naquele nível intermediário, mas não versando exclusivamente sobre a questão do gerente geral. Para que haja um normativo interno que impossibilite a aplicação do artigo 62, é necessário que seja dito de forma expressa que é aplicável ao gerente geral da agência. Não havendo essa aplicabilidade geral e tratando-se de forma genérica sobre a questão de gerência, é inaplicável o normativo interno para o gerente geral da agência. Perfeito. Além da questão do folho de ponto, ou sobre o controle de jornada, além desses pontos, é importante tratar também sobre a questão da subordinação. Se a subordinação do gerente geral de agência ocasionaria a inaplicabilidade do artigo 62. Porque, em muitos casos, verificamos que um gerente geral de uma agência ele está subordinado a um gerente regional, ou às vezes a um superintendente, dependendo, e baseado nessas premissas, isso ocasionaria ou não a impossibilidade da aplicação do artigo 62 para o gerente geral. Então, esse é um aspecto interessante e talvez o mais relevante para fins de incidência do 62. O primeiro aspecto é, o TST criou uma regra geral, e essa regra geral é, eu aplico a exceção legal
de qualquer tipo de limite de jornada àquele empregado que é o alter ego do empregador. E para ele ser o alter ego do empregador, isso significa que no estabelecimento ele tem que ser a mais alta autoridade, a máxima autoridade. Para isso, ele tem que não ter nenhum tipo de superior hierárquico no estabelecimento. E nós sabemos, qualquer tipo de entidade bancária possui milhares de agências. Em uma agência específica, aquele empregado, que é a mais alta autoridade, a cujo todos os outros trabalhadores estão subordinados, sofre incidência do artigo 62 da CLT. Mas isso não significa que este empregado não tenha limitações de poderes através de diretrizes da diretoria daquele banco, subordinação a gerentes regionais, subordinação a superintendentes regionais, mas como esses outros empregados e a diretoria não se encontram no dia a dia da agência, eles não têm o poder de limitar e controlar e monitorar a jornada daquele empregado. Por causa disso, o gerente geral, ainda que tenha qualquer tipo de subordinação a gerentes regionais, superintendentes regionais, a diretoria, não se encontra afastado do artigo 62 da CLT. Havendo, contudo, algum tipo de exceção. E nós já tivemos alguns casos assim. Quando a própria gerência regional ou a superintendência regional se encontra no mesmo estabelecimento. Quando há uma agência bancária e no andar seguinte ou dentro da agência mesmo, o próprio superior hierárquico se encontra trabalhando naquele local. Como ele está no dia a dia no mesmo local, não há mais como aplicar o artigo 62 da CLT, porque ele possui um superior capaz de controlar a sua jornada no dia a dia. E há um outro aspecto nessa questão de poderes do gerente geral, porque hoje em dia, dada a complexidade das agências, nós temos em algumas entidades bancárias a separação de responsabilidades do gerente geral em dois cargos distintos, o gerente comercial e o gerente operacional. E isso tem gerado uma discussão muito grande no TST, porque se discute se, havendo dois cargos máximos, ou há dois gerentes gerais, um gerente geral que estaria numa situação maior do que a do outro, ou nenhum gerente geral, afastando-se a aplicação do artigo 62 da CLT. E haverá peculiaridades que ensejarão a diferença na jurisprudência do TST. Durante um grande lapso temporal, a própria jurisprudência do TST ela seguiu numa linha de raciocínio de que, havendo uma gerência compartilhada, tanto gerente comercial quanto gerente administrativo, presumia-se que a gerência geral seria do gerente comercial. Por quê? Porque o gerente comercial ele seria a pessoa ligada a quem estaria a principal atividade da agência, que seria a questão das vendas, as questões das compras, as questões dos poderes das agências comerciais e das próprias relações. Então, baseado nessas premissas, entendeu-se que, durante um lapso temporal, o TST ele acabava inclinando-se para o lado de que, numa divisão entre gerente comercial e gerente administrativo de uma agência, a gerência geral da agência era presumida-se pelo gerente comercial. No entanto, houve-se uma modificação e atualmente o TST vem tendendo a entender que, havendo uma divisão da agência entre a área comercial e a área administrativa, na qual nós temos um gerente comercial e um gerente administrativo, ambos com ambos os poderes e mesmo nível de igualdade, não haveria aplicação do artigo 62 porque não haveria uma gerência geral da agência. Nós temos uma dificuldade nessa situação porque depende muito do quadro fático de cada caso. O TST, no ano passado, ele tentou pacificar essa matéria. Houve a remessa de um processo para o pleno da SDI para tentar se discutir essa questão. E eles discutiram a incidência de gerência compartilhada. E aí já vem até uma crítica quanto a isso. Porque nós estamos discutindo gerências compartilhadas, gerências isoladas e gerências segmentadas. A gerência isolada é aquela de um gerente geral responsável por todo o âmbito da agência. Ainda que haja no gerente geral a nomenclatura de gerente comercial, ele se encontra acima do gerente administrativo ou gerente operacional.
E no quadro fático daquele processo que foi remetido à SDI, ocorreu exatamente isso. Era um processo na qual o próprio TRT afirmava que o gerente comercial era o gerente geral e ele compartilhava a situação operacional administrativa da agência com o gerente administrativo. Mas ainda assim, era ele a última palavra naquela área, tanto na área comercial quanto na área operacional. O que nós temos hoje em dia, então, é, em relação a este gerente, a pacificação e se entende que a ele se aplica o 62 da CLT. Subentende-se que o gerente comercial seria o gerente geral da agência. Exatamente. Esta seria até uma situação muito similar com a do gerência compartilhada, porque ele compartilha a área operacional, mas ainda assim detém a última palavra. É uma situação distinta da gerência segmentada, na qual é cada um no seu quadrado. Nós temos o gerente comercial, o gerente operacional, nenhum deles com qualquer tipo de poder em relação à área do outro. E em relação a esta situação, ainda não há uma pacificação, ainda não há um entendimento pela SDI. E realmente nós temos o TST hoje em dia dividido, com quase que metade das turmas entendendo que ao gerente comercial se aplica o 62, porque seria ele o substituto do gerente geral, e alguns outros falando que como não há gerente geral na agência, não se aplica a nenhum deles o 62 da CLT. De um modo de uma revisão geral, então nós temos que o gerente comercial, na maioria das vezes, ele vai ser considerado o gerente geral da agência. E ele é, na verdade, ele acaba sendo porque ele acaba sendo a pessoa que tem a última palavra e quem vai responder pela agência. Sim. Quem vai responder pela agência, por mais que tenha uma agência segmentada ou uma agência compartilhada, de qualquer forma, se tiver qualquer tipo de responsabilização ou qualquer tipo de resposta imediata que deve ser dada, o gerente comercial é quem vai ter este poder ou vai ter esta função. E por isso que o nosso entendimento é de que seria sim o gerente comercial, o gerente geral da agência. Então, a questão da segmentação das áreas, da área comercial para da área administrativa, do meu ponto de vista, ela não retira essa questão que está sendo dita, exatamente de que nós não podemos ter uma agência na qual irá se dizer que não há qualquer tipo de vinculação entre as áreas. Elas são áreas segmentadas em suas atividades. Mas dentro da própria agência, precisaria-se ter uma resposta sobre a agência em si. E nesta questão, no meu entendimento, eu acredito que o TST, por mais que esteja dividido, vai seguir a mesma linha adotada nos outros entendimentos de gerência compartilhada ou dividida, e vai seguir para a questão da aplicação do artigo 62 para o gerente comercial. Perfeito. Bem, caso você tenha alguma dúvida, dica ou sugestão ou qualquer detalhe que queira discutir sobre o gerente geral de agência bancária, nós estamos à disposição. Nosso contato se encontra abaixo. Até mais.